Quando eu trabalhava como segurança noturno em um shopping relativamente pequeno, acreditava que a tranquilidade do turno compensava o ambiente escuro e vazio. A solidão fazia parte do pacote, e o silêncio profundo tornava cada canto do lugar mais sinistro, mas eu me orgulhava de não me deixar intimidar facilmente. Porém, naquela noite, algo perturbador aconteceu, mudando completamente minha visão do lugar. Era uma quarta-feira comum, o tipo de noite em que eu imaginava que o máximo de emoção seria um gato de rua invadindo o estacionamento. Estava cumprindo minha ronda habitual, caminhando pelos corredores frios e quase desprovidos de luz. As lâmpadas de emergência lançavam uma luz fraca, suficiente apenas para evitar tropeços, mas insuficiente para iluminar completamente. Aquela penumbra fazia as lojas fechadas parecerem meras silhuetas, como caixas escuras e inertes. O som do eco dos meus passos era a única coisa que quebrava o silêncio absoluto, cada passo reverberando pelos corredores vazios como se me seguissem de volta. Por algum motivo, talvez pelo cansaço, comecei a sentir um leve desconforto, uma sensação inexplicável de que estava sendo observado. Olhei para trás, para os lados, para os reflexos nos vidros das vitrines, tentando captar qualquer sinal de movimento. Mas tudo parecia imóvel e inofensivo. Decidi me convencer de que era apenas a minha mente pregando peças, então retomei o trajeto, focado em terminar logo aquela ronda. Porém, o desconforto persistiu. Cada passo parecia trazer uma nova onda de ansiedade, e o silêncio não era mais tão reconfortante. Quando passei pela praça de alimentação, uma área normalmente animada e barulhenta durante o dia, senti um calafrio percorrer minha espinha. A escuridão parecia mais densa ali, e o eco do meu andar parecia ter mudado, como se houvesse outro som quase imperceptível misturado ao meu. Era como uma respiração, lenta e arrastada, vinda de algum lugar que eu não conseguia identificar. Parei, prendendo a respiração e tentando ouvir com mais clareza. O som parecia cessar sempre que eu tentava focar nele, como se estivesse fugindo de mim. O coração começou a bater mais forte, e um suor frio escorreu pela minha nuca. Resolvi verificar o andar de cima, subindo pela escada rolante desligada que emitia um rangido baixo a cada passo. Ao chegar lá, tudo parecia calmo, mas algo continuava errado. Passei pela praça de alimentação, caminhando entre as mesas vazias e cadeiras empilhadas, sentindo o ambiente ao redor se tornar cada vez mais inquietante. Aquele espaço, normalmente vibrante durante o dia, agora parecia um território fantasmagórico, uma cena congelada de um lugar que já não pertencia ao tempo presente. As vitrines das lojas fechadas eram como olhos sem vida, observando silenciosamente cada movimento meu. E foi então, no canto da visão, que percebi algo fora do lugar. Um dos bancos ao fundo, onde ninguém deveria estar, tinha um objeto em cima. Minha curiosidade mesclada a uma crescente sensação de apreensão me forçaram a ir até lá, meus passos ecoando pelo chão de azulejos frios e vazios. Ao me aproximar, percebi que não era um objeto comum, mas um pedaço de papel dobrado, como se alguém o tivesse deixado apressadamente. Meus dedos, hesitantes, alcançaram o bilhete, e ao desdobrá-lo, o que vi fez minha garganta secar. Ali, em uma caligrafia irregular e trêmula, quase infantil, estava uma mensagem que arrepiou cada centímetro do meu corpo. Você me vê? Parei, encarando aquelas palavras, sentindo meu coração acelerar como se quisesse sair do peito. A mensagem parecia quase sussurrar para mim, como se aquela pergunta tivesse uma expectativa real de resposta. A caligrafia tinha algo de perturbador, as letras dançavam pelo papel em uma sequência desajeitada, como se alguém tivesse escrito apressadamente, sob um tremor involuntário, ou talvez, medo. Olhei ao redor, tentando entender o que aquilo significava e, sobretudo, quem poderia ter deixado aquele bilhete ali, em um lugar supostamente deserto. A praça de alimentação, que até então parecia apenas vazia e escura, agora parecia tomada por uma presença invisível, algo que eu não conseguia ver, mas sentia ao redor. Cada sombra parecia esconder um rosto,
Cada vitrine refletia algo que eu não conseguia discernir completamente. Senti uma pontada de pavor. Por um instante, considerei a possibilidade de estar sendo alvo de alguma brincadeira cruel. Porém, a tensão no ar e aquela pergunta no bilhete "Você me vê?" tornavam essa ideia improvável, como se aquilo viesse de alguém ou algo que realmente estivesse ali, esperando, assistindo. O sangue gelou, e por um instante fiquei paralisado, fixando meus olhos naquele bilhete enquanto o silêncio do shopping parecia se tornar ainda mais denso ao meu redor. Seria alguma piada de mau gosto? Talvez um funcionário desatento estivesse tentando assustar o segurança noturno, deixando bilhetes para criar uma atmosfera de terror. Mesmo assim, o incômodo persistia. Respirei fundo, tentando ignorar a sensação de que alguém, ou algo, me observava de algum canto escuro. Guardei o bilhete no bolso, pensando que talvez, no dia seguinte, ele serviria como prova dessa estranha brincadeira para mostrar ao gerente. Decidi seguir com a ronda, mas cada passo parecia mais difícil, como se o peso daquelas palavras estivesse grudado aos meus sapatos. A cada corredor, sentia uma sombra, uma presença invisível se arrastando ao meu redor. Minutos depois, ao chegar na frente da loja de brinquedos, algo chamou minha atenção novamente. Sobre o balcão, outro pedaço de papel dobrado esperava como um convite macabro. O coração começou a bater ainda mais rápido, e minhas mãos suavam ao pegar o novo bilhete, que tremia levemente em meus dedos. Dessa vez, a mensagem era ainda mais perturbadora, com letras menores, mas igualmente trêmulas. Ele sempre olha. Engoli em seco, e por um momento senti o impulso irracional de olhar por cima do ombro, como se algo pudesse estar de fato me observando ali, na penumbra. A loja de brinquedos estava apagada, com as prateleiras cheias de bonecos, bichos de pelúcia e figuras coloridas, que agora pareciam sinistras sob a luz fraca. Os olhos de alguns brinquedos pareciam seguir meus movimentos, criando a ilusão de que eles também sabiam da presença do tal ele. Um frio cortante percorreu minha espinha. As palavras "ele sempre olha" ecoavam na minha mente, tornando cada movimento mais desconfiado e cada canto do shopping mais ameaçador. Não podia ignorar a sensação de que esses bilhetes não eram obra de uma simples piada. Algo parecia errado, errado de uma forma profunda e silenciosa, como se o próprio prédio estivesse escondendo algum segredo obscuro. Continuei andando, tentando manter a calma, mas meus olhos vasculhavam todos os cantos em busca de outro pedaço de papel, quase como se uma parte de mim quisesse encontrar mais, enquanto a outra gritava para que eu saísse dali. Passei por outra loja, e lá, na mesa de uma lanchonete abandonada, mais um bilhete, dobrado cuidadosamente, como se estivesse esperando por mim. Minha respiração começou a se tornar pesada. O ar parecia mais denso e difícil de puxar para dentro dos pulmões. Senti o suor frio brotar na testa, escorrendo lentamente pelas têmporas, e um arrepio percorreu meu corpo. Meu instinto gritava para eu voltar imediatamente para a sala de monitoramento e verificar as câmeras. Afinal, elas eram meu único contato com a segurança real naquele prédio escuro e vazio. Mas algo dentro de mim, uma curiosidade inquietante ou talvez uma teimosia, insistia em dar mais uma volta, apenas para garantir que não havia ninguém escondido, brincando com a minha mente. Com o coração batendo acelerado, continuei meu percurso. Minhas mãos estavam trêmulas, e cada pequeno ruído, por menor que fosse, parecia amplificado no silêncio absoluto do shopping. As lâmpadas de emergência lançavam sombras longas e distorcidas, transformando os corredores em cenários de um pesadelo sombrio. Passei pelo corredor que levava ao cinema, um dos pontos mais isolados e sombrios do shopping, onde o cheiro de pipoca e refrigerante parecia persistir, mesmo no silêncio noturno. Foi então que ouvi passos. Passos apressados, ecoando no piso de azulejo como se alguém estivesse correndo para se esconder. Meu coração quase parou. Corri até o corredor, o som dos meus próprios passos agora se misturando ao eco daquelas passadas rápidas que pareciam ainda ressoar. Quando alcancei o final do corredor,
Porém, não havia ninguém. Apenas o silêncio absoluto e o ar frio que parecia mais pesado do que nunca. Então, meus olhos captaram algo. Ali, preso na porta de metal do cinema, balançando levemente com a brisa gélida que parecia sair do nada, havia mais um bilhete. Minha mão hesitou antes de pegá-lo, e um nó se formou no meu estômago enquanto eu o desdobrava, temendo o que poderia estar escrito. As palavras me atingiram como um soco, fazendo cada fio de cabelo do meu corpo se arrepiar. Ele está atrás de você. Uma onda de pavor tomou conta de mim, fazendo minha visão turvar por um breve instante. Minha mente gritava para que eu olhasse para trás, mas um medo paralisante prendia meus músculos. A sensação de que algo ou alguém realmente estava ali, respirando no meu encalço, se tornou quase palpável, como se uma sombra ameaçadora estivesse esperando o momento certo para se revelar. O silêncio ao meu redor se tornou ensurdecedor, e cada segundo que passava parecia esticar a tensão até o limite. Finalmente, reuni coragem e virei o rosto lentamente, meu corpo rígido, esperando o pior. Porém, o corredor atrás de mim estava vazio, ou pelo menos parecia estar. Mesmo assim, a atmosfera ao meu redor parecia carregada, como se o próprio ar estivesse pulsando de expectativa. Alguma coisa estava me caçando naquela noite, algo que gostava de brincar com meus nervos, e eu não tinha a menor ideia de como escapar da presença invisível que parecia estar em toda parte. A sensação de terror me dominou completamente, um calafrio se espalhando por cada parte do meu corpo. Me forcei a respirar fundo, tentando recuperar o controle, e virei. Mas, claro, não havia ninguém ali, apenas o corredor vazio mergulhado na penumbra. Cada sombra parecia se esticar e ganhar vida própria, e o silêncio opressor quase fazia meu próprio coração parecer um ruído indevido naquele espaço. Tentando não ceder ao pânico que ameaçava me engolir, caminhei de volta para a sala de monitoramento, meus passos apressados ecoando pelo chão frio enquanto eu segurava a respiração, como se qualquer som pudesse atrair aquela presença invisível para mais perto. Assim que entrei na sala, fechei a porta com força, trancando-a e encostando a cabeça na parede, tentando me recompor. Liguei todos os monitores, as telas brilhando com imagens dos corredores, da praça de alimentação, da entrada principal, todos vazios, mas a sensação de estar sendo vigiado não desaparecia. Pelo contrário, a visão daqueles corredores desolados e sombrios apenas intensificava minha angústia. O silêncio na sala de monitoramento era perturbador, pontuado apenas pelo zumbido elétrico dos aparelhos. Mesmo ali dentro, trancado e isolado, eu sentia que algo, ou alguém, estava perto demais. Foi então que, enquanto meus olhos percorriam as telas, um movimento na praça de alimentação chamou minha atenção. Estreitei os olhos, aproximando-me da tela que exibia o corredor da praça de alimentação, e o que vi fez meu sangue congelar. Ao lado do banco onde eu havia encontrado o primeiro bilhete, uma figura escura estava parada, imóvel. Era uma pessoa alta, vestida inteiramente de preto, com o rosto oculto pela sombra do capuz. A figura parecia fundir-se com a escuridão ao redor, como se fosse parte dela. Mas o que realmente fez meu coração disparar foi o olhar. Mesmo através das câmeras, podia sentir que aquela pessoa me encarava, como se soubesse exatamente onde eu estava, como se estivesse olhando diretamente para mim. Seus olhos, impossíveis de ver com clareza, pareciam brilhar com uma intenção maliciosa, algo profundamente perturbador. A figura não se movia, permanecia ali, parada, como uma estátua, sua presença preenchendo a tela com um tipo de ameaça silenciosa e angustiante. Cada segundo que eu passava olhando para ela aumentava a sensação de que aquele ser estava ali para mim, e só para mim. Instintivamente, afastei a cadeira da tela, meu corpo tremendo com uma mistura de terror e impotência. Tentei mudar de câmera, passando rapidamente pelas imagens dos outros corredores, mas a figura permanecia lá, fixa, como uma sombra macabra que não podia ser ignorada. Por um momento, pensei em chamar a polícia, mas uma dúvida surgiu: e se eles chegassem e não encontrassem nada?
O que eu poderia explicar sobre uma figura sombria, misteriosa, olhando fixamente para a câmera, como se estivesse esperando que eu fizesse algo? Meus dedos, suados, pairavam sobre o teclado, e enquanto eu tentava decidir o que fazer, a figura deu um passo para trás, desaparecendo lentamente na penumbra do corredor. Como um fantasma, seu corpo se dissolveu na escuridão, até que não restasse nada além do banco vazio e o silêncio absoluto. Ativei o áudio, esperando ouvir o habitual silêncio dos corredores vazios, mas, em vez disso, uma risada baixa e rouca ecoou pelos alto-falantes, profunda e perturbadora, como se saísse de um pesadelo. O som reverberava na pequena sala de monitoramento, cada nota carregada de uma malícia sombria que me fez arrepiar até o último fio de cabelo. Meus dedos congelaram no painel, incapazes de se mover, enquanto o som se tornava quase insuportável, cada segundo daquela risada corroendo minha sanidade. E então, como se estivesse sendo manipulada por uma força invisível, a sala de monitoramento mergulhou em um jogo sinistro de luz e sombra. As luzes começaram a piscar, alternando freneticamente entre claridade e escuridão, criando uma atmosfera opressiva, onde as sombras se moviam como criaturas vivas, dançando ao ritmo daquele piscar incessante. Eu mal conseguia distinguir as telas dos monitores, mas pude ver, entre os flashes, o corredor da praça de alimentação onde a figura estivera momentos antes. Ela ainda estava lá, apenas um borrão sombrio entre os clarões, mas, na última piscada, tudo cessou de repente. Quando as luzes finalmente se estabilizaram, a figura havia desaparecido. O banco estava vazio, e o corredor parecia tão inóspito quanto antes, mas a tensão no ar permanecia, quase palpável. Era como se aquela presença sinistra ainda estivesse ali, observando, mesmo que invisível aos olhos. Uma sensação de pânico começou a tomar conta de mim, uma necessidade urgente de sair daquele lugar, de abandonar tudo e correr. Mas enquanto me virava, reunindo o pouco de coragem que me restava, algo me fez parar. Havia uma sombra projetada no vidro da porta da sala de monitoramento. A princípio, achei que poderia ser meu próprio reflexo, mas essa sombra era diferente, mais escura, como se emanasse uma aura opressiva. A silhueta era inconfundível, alguém alto, encapuzado, exatamente como a figura que havia aparecido nas câmeras. Era como se estivesse esperando, imóvel, do outro lado da porta, seu contorno nebuloso se destacando contra a fraca iluminação do corredor. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto observava a sombra, paralisado, cada batida do meu coração ecoando como um tambor ensurdecedor em meus ouvidos. Tentei respirar fundo, mas o ar parecia espesso, pesado demais para ser puxado. Minha mão se estendeu automaticamente para a maçaneta, mas o medo me travou antes que eu conseguisse girá-la. E se eu abrisse aquela porta e desse de cara com ele? A imagem de olhos brilhando por trás do capuz, um sorriso distorcido emergindo da escuridão, tomou conta da minha mente, e um suor frio começou a escorrer pelas minhas costas. Com um impulso súbito, abri a porta, quase sem pensar, e dei um passo para o corredor escuro. A luz fraca das lâmpadas de emergência mal iluminava o chão, deixando o espaço à minha frente imerso em sombras espessas. Olhei em todas as direções, mas o corredor parecia vazio. Contudo, no fundo, perto da saída de emergência, uma silhueta indistinta se destacava, movendo-se devagar, como se quisesse garantir que eu a visse. Com o coração batendo forte e um misto de medo e determinação que eu mal compreendia, comecei a correr em direção à figura, meus passos ecoando nas paredes vazias. A cada passo, a silhueta se movia mais rápido, aproximando-se da porta de emergência. O som de um estrondo reverberou pelo corredor quando a porta se fechou com força, abafando a presença misteriosa que parecia desaparecer na escuridão. Cheguei à porta de emergência ofegante, mas ela estava trancada. Apenas o eco do impacto permanecia, se dissipando lentamente no silêncio opressor. E então vi algo que fez meu estômago revirar. No chão, bem ao lado da porta, havia um bilhete,
como se tivesse sido deixado ali de propósito, como uma assinatura final. Agachei-me para pegá-lo, e, ao desdobrar o papel, li a frase que faria minha pele arrepiar por muitos dias depois. Ele sempre volta para aqueles que o veem. Um arrepio percorreu meu corpo, e a certeza de que eu havia cometido um erro enorme ao segui-lo tomou conta de mim. Naquela noite, mal consegui dormir, os eventos da madrugada se repetindo incessantemente na minha mente. Na manhã seguinte, não houve dúvidas. Entrei no escritório do gerente e pedi demissão. Não importavam as justificativas, eu sabia que não poderia voltar àquele lugar. Mas os acontecimentos daquela noite, infelizmente, não terminaram ali. Alguns dias depois, enquanto tentava reconstruir a rotina e esquecer o que havia acontecido, encontrei um bilhete deslizado por baixo da porta do meu apartamento. As palavras me fizeram gelar novamente. Era a mesma caligrafia trêmula e irregular, aquela escrita quase infantil. Não dizia muito, apenas "você me vê?". Tentei me convencer de que alguém do shopping, talvez um colega, estivesse tentando me pregar uma peça, mas cada vez que tentava esquecer, outro bilhete surgia, sempre na mesma escrita. As mensagens eram curtas, frases enigmáticas e ameaçadoras, como se estivessem testando minha resistência, me desafiando a lembrar daquela noite. E o pior de tudo era a sensação de ser constantemente observado. Sempre que eu passava por um corredor vazio, um estacionamento silencioso ou um lugar escuro, sentia aquele calafrio familiar, a mesma presença invisível que eu sentirá na sala de monitoramento. Não importava o quanto tentasse me convencer de que era apenas paranoia, cada sombra parecia mais densa, cada som mais nítido. Até hoje, cada vez que estou em um lugar solitário e aquele frio inexplicável percorre minha espinha, lembro-me do último bilhete. A frase, quase um sussurro, parece ecoar em minha mente. Ele sempre volta para aqueles que o veem. E mesmo sem ter visto aquela figura novamente, não consigo deixar de me perguntar, será que ele ainda está por aí, esperando, na espreita, apenas aguardando o momento certo para ser visto mais uma vez? Já tive medo na vida, claro, mas o que aconteceu naquela noite vai muito além disso. O turno noturno era o que ninguém queria, mas eu não me importava. Estar sozinho ali, no meio do nada, só o depósito e a floresta ao redor, parecia o paraíso para mim. A escuridão densa e o silêncio absoluto eram quase terapêuticos, uma fuga do mundo agitado e barulhento. Eu gostava de andar pelo depósito vazio, ouvindo o som de meus passos ecoando nas paredes. Ali, sentia que nada poderia me alcançar, que estava protegido pelo isolamento. No entanto, o que vi e ouvi naquela noite destruiu qualquer sensação de segurança que eu já tive. Tudo começou quando, ao virar em um dos corredores do depósito, encontrei uma mancha vermelha no chão, logo abaixo de uma das luminárias que piscavam, hesitantes, como se quisessem evitar iluminar o que ali estava. A princípio, pensei que fosse algum vazamento ou um produto derramado, mas a espessura e a tonalidade eram inconfundíveis. Sangue. Pequenos pingos, escuros e pegajosos, que se transformavam em uma trilha sutil, levando direto para a entrada da floresta. Meu coração bateu mais forte. Talvez fosse algum animal ferido, pensei, tentando afastar a sensação incômoda que começava a se espalhar pelo meu peito. Mas o cheiro de ferro misturado com algo mais podre, como carne estragada, impregnava o ar e tornava impossível ignorar o que eu estava realmente vendo. Era o cheiro da morte, e ele parecia me envolver, insinuante e sufocante. Cada passo que eu dava em direção à floresta aumentava a intensidade daquele odor nauseante, e meu corpo todo parecia se debater entre o desejo de correr e a necessidade de saber o que estava acontecendo. Mesmo assim, a curiosidade, ou quem sabe a estupidez, foi mais forte. A cada passo que eu dava na trilha de sangue, as sombras da floresta pareciam se estender, como se algo nas trevas estivesse ciente da minha presença. Quando me aproximei das primeiras árvores, ouvi um som estranho, baixo e ritmado,
como uma respiração profunda e irregular. Olhei ao redor, tentando encontrar sua origem, mas tudo o que vi foram vultos distorcidos pelo jogo de luz e sombra entre as árvores. A escuridão parecia se adensar ao meu redor, e o peso do silêncio era sufocante, tão profundo que meus ouvidos pareciam pulsar com ele. Seguindo a trilha com passos cuidadosos, cheguei a uma clareira pouco iluminada pela luz da lua. E foi então que o vi, um vulto imóvel, agachado próximo ao solo, examinando algo com atenção quase predatória. O sangue fresco no chão formava uma poça ao redor de suas mãos, e ao erguer o rosto em minha direção, seus olhos brilharam com uma intensidade que congelou meu sangue nas veias. Um sorriso distorcido se formou em seu rosto, enquanto ele se levantava lentamente, sem nunca tirar os olhos de mim. Nesse momento, todos os alarmes dentro de mim dispararam. Eu sabia que tinha ido longe demais. Algo naquela figura irradiava uma presença maligna, como se o próprio ar ao redor dele estivesse saturado de escuridão. Senti uma pressão nos ombros, como se uma mão invisível me segurasse no lugar. Meu instinto gritava para correr, mas minhas pernas pareciam presas, paralisadas pelo terror absoluto que me dominava. O rastro de sangue continuava, serpenteando entre as folhas caídas e se perdendo na escuridão que se fechava ao meu redor. Com a lanterna trêmula em minhas mãos, avancei para dentro da floresta, cada passo ecoando contra a quietude opressiva. Quando meus pés tocaram o solo úmido entre as árvores, senti uma onda de frio intenso, como se tivesse cruzado uma barreira invisível para um lugar onde a vida, a calorosa vida, simplesmente não existia mais. Foi nesse silêncio absoluto que ouvi, sutil, mas inconfundível, um barulho de algo se arrastando. Engoli em seco, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha. A luz fraca da lanterna oscilava, iluminando galhos tortuosos e sombras que pareciam se retorcer, formando silhuetas inquietantes. Meus olhos captaram uma forma ao longe, uma figura esguia e imóvel entre as árvores. No começo, parecia apenas uma mulher, parada de maneira estranha, o corpo levemente inclinado e a cabeça baixa, como se me observasse através das sombras. A luz da lanterna não alcançava seu rosto com clareza, mas senti seu olhar. Um olhar que, mesmo escondido pela escuridão, queimava na minha direção com uma intensidade que gelou cada célula do meu corpo. Respirei fundo, tentando controlar o pânico crescente, e aproximei a lanterna, seus feixes tremulando conforme minha mão hesitante avançava. A mulher estava ali, de pé, imóvel, o rosto parcialmente coberto por mechas de cabelo desalinhadas e pálidas, como se não houvesse cor em sua pele. E foi então que notei o sorriso. Não era um sorriso qualquer, era largo, exagerado, como se alguém tivesse puxado os cantos de sua boca para cima, esticando-os além do limite humano. Era um sorriso que não parecia pertencer a um rosto vivo, mas a uma máscara grotesca. O terror me enraizou ao chão. A expressão em seu rosto era ao mesmo tempo vazia e ansiosa, como se ela estivesse presa em uma espécie de êxtase perverso, um misto de fome e divertimento cruel. Seus olhos, agora visíveis, eram pálidos, quase cinzentos, sem um pingo de brilho ou vida. Ela me observava com uma fixidez que desafiava qualquer traço de humanidade. Cada segundo em que aquela visão permanecia me observando parecia se estender, como se o tempo ali tivesse seu próprio ritmo, lento e distorcido. De repente, a mulher deu um passo em minha direção, silenciosa e decidida, sem mudar a expressão em seu rosto. A luz da lanterna falhou por um instante, deixando-me por frações de segundo em total escuridão, e quando a luz retornou, ela estava mais próxima, muito mais próxima, seu rosto inclinando-se em um ângulo desconcertante, como se quisesse enxergar cada detalhe da minha reação. O sorriso, aquele sorriso, parecia se alargar ainda mais, tornando-se uma ferida aberta e distorcida no rosto dela. Minha respiração acelerou, e o som de meu próprio coração batendo parecia ensurdecedor. Tentei recuar, mas meus pés estavam como grudados ao chão. Era como se minha mente e corpo tivessem sido traídos pelo medo,
congelados enquanto aquela figura sinistra continuava a me encarar, fixamente, com aquele sorriso impossível, perverso, que parecia prometer coisas que eu não conseguia, e nem queria, imaginar. Ela sorria de um jeito impossível, um sorriso que desafiava qualquer lógica humana. Sob a luz trêmula da lanterna, seus dentes reluziam de forma antinatural, um brilho pálido e quase metálico que fazia com que se destacassem como lâminas afiadas. Não eram dentes comuns, eram pontiagudos, irregulares, cada um deles fincado em suas gengivas de um jeito cruel, como se tivessem sido moldados para ferir. A linha de seu sorriso se estendia além dos limites normais dos lábios, deformando-se de forma grotesca, com cada canto da boca repuxado ao extremo, deixando à mostra a carne pálida e tensa que ameaçava rasgar a qualquer momento. Era como se alguém tivesse forçado aquele sorriso sobre seu rosto, uma máscara cruelmente imposta, presa em uma expressão de alegria distorcida. E então, seus olhos. 2 buracos negros que absorviam a luz, completamente desprovidos de qualquer reflexo de vida. Não havia pupilas, não havia um traço de humanidade, eram apenas esferas vazias, profundas, como poços sem fundo. A cada movimento mínimo de sua cabeça, os olhos pareciam engolir a pouca luz ao redor, sugando a claridade e lançando de volta uma escuridão absoluta. Olhar para eles era como contemplar algo fora do mundo, algo que pertencia a um lugar onde a luz jamais havia tocado, uma profundidade escura e impenetrável que me devolvia uma sensação de vazio desesperador. A figura se aproximava devagar, e eu não conseguia desviar o olhar. Os olhos negros seguiam cada movimento meu, como se estivesse saboreando meu pânico. Ao seu redor, a escuridão parecia se mover, pulsando ao ritmo de uma respiração que eu sentia mas não ouvia. Seu corpo, envolto em sombras, se movia de maneira fluida, mas havia algo de errado na forma como se inclinava, como se cada passo fosse o de um predador, observando e calculando o momento certo de atacar. E a cada passo, o sorriso ficava ainda mais largo, mais ameaçador, a boca se esticando em um ângulo impossível, revelando mais daqueles dentes afiados que pareciam clamar por sangue. No instante seguinte, sem que eu tivesse qualquer chance de reação, ela disparou na minha direção. Mas não era uma corrida como as que já vi. Seus movimentos eram erráticos, cada passo uma distorção brusca do corpo, como se os membros dela se contorcessem a cada impacto com o chão, dobrando-se em ângulos impossíveis. Os braços balançavam como se fossem guiados por uma força invisível, e o corpo oscilava entre uma postura ereta e um arqueamento animalesco, como se cada parte dela estivesse em conflito, lutando para avançar com uma selvageria desumana. E então, ela gritou. O som que ecoou pela floresta foi um ataque aos meus sentidos, uma cacofonia que parecia impossível de ser produzida por algo que já fora humano. Era um ruído grotesco, uma mistura entre o crocitar rouco e áspero de um corvo e o grito primal, quase desesperado, de um homem em sofrimento. O som rasgava o silêncio da noite, reverberando de maneira que parecia pressionar contra minhas têmporas, me deixando tonto e nauseado. Não era apenas um grito, era um lamento ancestral, algo que parecia ter sido arrancado das profundezas de uma dor insondável e lançado ao mundo para o atormentar. Cada palavra que saía daquela boca distorcida era um enigma macabro, uma língua antiga e profana que eu não conseguia entender, mas cujas sílabas se infiltravam em minha mente, reverberando com uma frequência que fazia meu corpo inteiro estremecer. As palavras penetravam em meus ouvidos como um eco sombrio que ressoava dentro de mim, parecendo crescer e se multiplicar, expandindo-se em minha cabeça como um miasma que consumia qualquer vestígio de sanidade. Era como se cada som dela arranhasse minha consciência, tentando invadir a essência do meu ser. A voz dela era grave, cavernosa e ao mesmo tempo monstruosa, ecoando por entre as árvores ao meu redor, multiplicando-se em várias direções. Era impossível saber de onde vinha. A cada segundo, parecia que o som vinha de um ponto diferente, ora à minha frente, ora atrás de mim, ora ao meu lado. A floresta toda vibrava com aquela voz, e eu me sentia rodeado,
encurralado por uma presença que se espalhava como um vírus. Minhas pernas fraquejaram, e uma sensação de desespero tomou conta de mim, o pavor me dominando ao perceber que não havia como escapar daquela criatura e de sua voz terrível, que me cercava e consumia tudo ao meu redor. Eu não pensei, meus instintos assumiram o controle, em um ato desesperado, virei e corri, sem ousar olhar para trás. O medo queimava em meus pulmões, impulsionando cada movimento, mas não era rápido o suficiente. Podia sentir sua presença logo atrás de mim, como uma sombra faminta, e o som dos passos dela, pesados e irregulares, parecia ecoar por toda a floresta. Era ensurdecedor, como se cada impacto no chão fizesse a terra tremer, como se o próprio solo estivesse reagindo àquela presença. Seus gritos, cortantes e sobrenaturais, ressoavam cada vez mais perto, impregnados de uma raiva que queimava como fogo. Cada palavra lançada ao vento parecia uma maldição, um peso que caía sobre mim, desorientando-me e tornando cada passo mais difícil. A língua que ela usava era incompreensível, mas de alguma forma eu sentia que estava sendo amaldiçoado, condenado a algo que ia além do medo físico. As palavras ecoavam como lâminas em meus ouvidos, penetrando fundo, como se quisessem marcar minha alma com algo que eu nunca poderia apagar. Em meio à corrida frenética, senti a lanterna escorregar da minha mão suada. Ela bateu no chão com um som abafado e se apagou, deixando-me em completa escuridão. A ausência de luz fez com que o medo se transformasse em puro terror. Agora, tudo o que restava era a escuridão absoluta e o som dos passos dela, cada vez mais próximos. A escuridão parecia viva, cercando-me, ampliando cada ruído que ela fazia, cada sussurro áspero e grotesco que saía de sua boca. Não havia mais referências, não havia direção, apenas a sensação sufocante de ser caçado por algo que não pararia enquanto eu ainda tivesse vida. Eu tropeçava em galhos e pedras invisíveis, sentindo meu corpo vacilar, mas o medo de ser alcançado me empurrava para frente, mesmo sem saber para onde estava indo. O som dela se aproximava, inconfundível, misturado com uma respiração ofegante, um som rouco que parecia sair das profundezas de uma garganta que nunca conheceu descanso. Cada vez que ela exalava, eu sentia como se o ar ao meu redor ficasse mais pesado, mais denso, tornando cada respiração um esforço, como se ela estivesse drenando minha própria energia, se alimentando do meu pânico. Enquanto corria, o mundo ao meu redor parecia desmoronar. A cada passo, era como se o sorriso dela estivesse gravado em minha mente, uma visão fantasmagórica que me perseguia mesmo na escuridão. Aqueles dentes afiados, brancos e grotescos, pairavam na minha consciência, tornando-se mais reais que a própria floresta ao redor. Eu podia senti-los se fechando sobre mim, como se estivessem prontos para rasgar a fina linha entre a realidade e o pesadelo. Tudo o que eu via, tudo o que ouvia, era o eco do riso dela, sutil, mas presente, misturado ao som do vento nas árvores, acompanhando-me como uma maldição. Finalmente, à minha frente, a estrutura familiar do depósito apareceu, uma última esperança no meio da noite sufocante. Corri em direção ao portão de saída com um desespero que eu não sabia ser possível, os pés já cambaleando e o coração trovejando no peito. Alcancei o portão, trêmulo e descoordenado, as mãos escorregando ao tentar firmar o cadeado. Meus dedos pareciam não obedecer, quase dormentes de tanto terror, mas, depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, consegui trancar o cadeado com um estalo seco. Assim que o portão se fechou, minha força me abandonou, e eu me joguei no chão, ofegante, o corpo todo se recusando a se mover. Meus pulmões imploravam por ar enquanto eu lutava para normalizar a respiração. O suor escorria pela minha testa, misturando-se ao pó do chão, enquanto eu tentava abafar a imagem daquele sorriso que, mesmo com o portão entre nós, ainda me assombrava. O mundo ao meu redor mergulhou em um silêncio denso e opressivo, como se até os sons naturais da floresta tivessem desaparecido, deixando apenas o vazio. Mas, apesar do silêncio, eu sabia, com uma certeza que me gelava os ossos, que ela estava lá,
em algum lugar nas sombras entre as árvores. Podia senti-la me observando, sentia o peso de seu olhar penetrando cada vez mais fundo, mesmo através do portão. Imaginava o sorriso dela ainda mais largo, uma boca faminta que me vigiava de longe, com a paciência sádica de uma predadora à espreita. E ali, sentado no chão, cercado pelo frio, percebi que o verdadeiro terror não era a perseguição, nem o som de seus gritos ou o olhar vazio que ela lançava sobre mim. Era saber que ela ainda estava lá, esperando pacientemente, escondida nas trevas. Ela não precisava avançar, seu sorriso, essa presença enigmática e amaldiçoada, já havia se alojado em mim, e eu sabia que, de uma forma ou de outra, ela continuaria a me perseguir, sempre sorrindo para mim no escuro. Naquela noite, saí correndo do trabalho sem olhar para trás. Minhas pernas mal respondiam, o pânico ainda pulsando em cada célula do meu corpo enquanto me afastava daquele lugar amaldiçoado, sem ousar lançar um último olhar para a escuridão que deixava para trás. A corrida até o carro foi um borrão, movido puramente pelo instinto de sobrevivência, como se olhar para trás pudesse me condenar, trazendo aquela presença malévola de volta à realidade ao meu redor. Agora, meses depois, a sensação ainda não passou. Às vezes, acordo no meio da noite, com o coração disparado, o peito apertado como se uma sombra me sufocasse. Fico ali, no silêncio do meu quarto, envolto em escuridão, e tudo o que consigo ouvir é o eco daquela noite. Juro que ouço aquele grito monstruoso e inumano, um som tão grotesco que me paralisa, trazendo de volta a memória nítida daquele ruído, um som que parecia mesclar o crocitar áspero e macabro de um pássaro com o grito doloroso de um homem. Um som que não deveria existir, que parece desafiar o próprio limite entre o real e o infernal. Esse grito ressoa em minha mente, impregnado como uma marca impossível de apagar. Mas é quando fecho os olhos que o verdadeiro pesadelo começa. No escuro, mergulho em um abismo de terror ainda mais profundo. Sinto o peso daquela presença ao meu lado, como se estivesse esperando apenas que eu cedesse ao sono para me confrontar de novo. É nesse instante, entre o sono e a vigília, que vejo o sorriso. Aquele sorriso que nunca me deixou, que se transformou em uma sombra que me assombra em cada pesadelo. Um sorriso largo demais, distorcido e antinatural, sempre acompanhado do olhar vazio e profundo que parece consumir qualquer resquício de luz. É como se, mesmo de olhos fechados, aquele rosto estivesse impresso na escuridão, me observando, rindo silenciosamente da minha fragilidade. E então, nos sonhos, ela se aproxima. Aquela figura esguia, movendo-se com os mesmos passos tortuosos e grotescos, me cercando, me envolvendo em sua escuridão. Sinto o peso de sua presença, uma sensação sufocante que parece se agarrar a mim, como se estivesse marcada para sempre em minha alma. Não importa o quanto eu lute, o quanto eu tente escapar, aquele rosto, aquele sorriso, sempre encontra uma forma de me alcançar, emergindo das sombras do meu próprio subconsciente, perseguindo-me em cada canto dos meus pesadelos. É como se o terror daquela noite tivesse se enraizado em mim, uma maldição silenciosa que me acompanha, que nunca irá embora, mantendo-me preso em uma vigília eterna, onde cada noite é apenas uma extensão daquele encontro macabro. Trabalho como segurança em uma grande propriedade industrial isolada, envolta por uma floresta densa que parece se estender para além do alcance da vista, um verdadeiro mar de sombras e segredos. Meu turno é o da madrugada, um período solitário que, até então, nunca havia sido um problema. Na verdade, o silêncio e a escuridão noturna sempre tiveram algo de tranquilizador, uma espécie de calmaria fria que preenchia o vazio das horas. Mas, depois de uma noite específica, esse mesmo silêncio deixou de ser um consolo. Algo havia mudado, e agora cada ruído, cada sussurro de vento, trazia uma inquietação nova, uma sensação de que eu não estava mais sozinho. Tudo começou de forma sutil, quase insignificante. Eu estava no escritório, acompanhando os monitores,
a luz azulada das telas quebrando a escuridão ao meu redor. As câmeras mostravam corredores longos e desertos, estacionamentos vazios, e a vasta extensão da fábrica adormecida. Foi então que, no canto da tela, algo se moveu. Uma sombra. Uma figura indistinta, como se alguém estivesse espiando do corredor mais distante, mergulhado nas trevas. A silhueta era vaga, quase irreconhecível, mas o suficiente para fazer meu coração dar um salto. Por um momento, pensei que fosse algum vagabundo tentando invadir a propriedade, alguém perdido ou procurando abrigo, então fiz o que qualquer um faria, levantei-me para checar, tentando manter a calma enquanto a adrenalina começava a pulsar. O corredor estava deserto, cada porta trancada como deveria estar. Caminhei devagar, iluminando o caminho à frente com a lanterna, a luz cortando a escuridão espessa e revelando apenas paredes frias e vazias. Meus passos ecoavam, mas não havia nada além de mim ali. Voltei para a sala de monitoramento, convicto de que o cansaço estava me pregando peças, mas aquela sombra não saía da minha cabeça. Mesmo sem provas, sem vestígios, algo me dizia que eu não havia imaginado. Aquela sensação de presença, de ser observado, persistia. Na noite seguinte, a inquietação voltou, mas com uma intensidade nova, quase sufocante. Tudo parecia igual no começo, o mesmo silêncio opressor, a luz fria das câmeras iluminando corredores vazios. Mas então, eu senti algo diferente, algo que me arrepiou da cabeça aos pés. Era um cheiro estranho, que surgiu sem aviso, sutil no início, mas que logo se tornou impossível de ignorar. A princípio, pensei que fosse algum tipo de vazamento ou algo deixado por animais, mas não demorou para perceber que era muito mais perturbador. Tinha um aroma doce, denso, quase nauseante, um cheiro que se infiltrava no ar e parecia grudar em minha pele, em minhas roupas. Esse odor incomum parecia crescer a cada minuto, como se ganhasse vida própria, preenchendo todo o ambiente e invadindo meus sentidos. A cada vez que aquele odor surgia, uma sensação indescritível tomava conta de mim, uma presença inquietante, como se alguém estivesse ali, escondido nas sombras, observando cada passo que eu dava. Era uma vigilância constante, algo que eu não conseguia explicar ou ver, mas que sentia, quase como uma sombra invisível me rondando, apenas aguardando o momento certo para se revelar. A impressão de estar sendo seguido, acompanhado de perto, mas sem nunca ver de fato quem ou que estava ali, deixava meu coração acelerado e minha mente em um estado de alerta absoluto. Algumas noites depois, enquanto fazia a ronda do lado de fora, me aproximei da entrada da floresta. O vento frio soprava entre as árvores, fazendo as folhas sussurrarem umas contra as outras, criando um som quase hipnótico que preenchia o vazio da noite. Eu me esforcei para não me deixar levar pela atmosfera perturbadora do lugar, mas então ouvi algo que fez meu sangue gelar, passos lentos, pesados, exatamente atrás de mim. O som era claro, rítmico, como se alguém estivesse me seguindo, a poucos metros de distância. Parei imediatamente, sentindo cada músculo do meu corpo se enrijecer, e virei-me num só impulso, esperando encontrar alguém parado ali, encarando-me nas sombras. No entanto, não havia nada, apenas o espaço vazio e o escuro denso da noite. Foi então que ouvi. Primeiro, era apenas um murmúrio, tão baixo que quase poderia ser confundido com o som das folhas se movendo ao vento. Mas, conforme me concentrei, o som ficou mais nítido. Era um sussurro, uma voz feminina, baixa e trêmula, como alguém que está à beira do desespero. A voz carregava uma angústia impossível de ignorar, uma dor crua e inescapável, como se cada palavra estivesse sendo arrancada de um lugar profundo e sombrio. Tentei entender o que dizia, mas as palavras eram confusas, um emaranhado de sílabas cortadas e frases fragmentadas. Ainda assim, a intenção era clara, havia sofrimento ali, uma agonia quase palpável. A cada segundo que passava, o sussurro se tornava mais opressor, e senti uma pressão invisível me prendendo ao solo, uma força que me impedia de me mover, de virar as costas e fugir.
Era como se algo se enrolasse ao redor de mim, um peso invisível que me mantinha paralisado, olhos fixos na escuridão à minha frente, o coração disparado. Cada célula do meu corpo gritava para que eu corresse, para que me afastasse daquela presença, mas ao mesmo tempo, havia uma atração macabra, uma força que me mantinha ali, congelado, como se eu fosse incapaz de escapar daquela agonia silenciosa. Na noite seguinte, as coisas tomaram um rumo realmente assustador. Eu fazia minha ronda, como de costume, e caminhava próximo ao galpão principal quando senti uma mudança na atmosfera, um peso estranho, quase como se o ar ao meu redor estivesse mais denso, dificultando a respiração. Foi então que, à distância, percebi algo incomum. Havia uma figura encurvada nos arbustos, próxima ao banheiro químico que mantínhamos para a equipe de manutenção. A silhueta era vaga, desfocada pela escuridão e pela névoa fina que parecia se acumular naquela área. Mas eu conseguia ver bem o contorno, como se a figura estivesse semi-oculta, apenas esperando que alguém a notasse. Com o coração acelerado, dei alguns passos em direção ao arbusto, minha lanterna tremendo levemente em minha mão, quando, num piscar de olhos, aquela sombra desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. O silêncio foi rompido apenas pelo som seco das folhas caídas sob meus pés, mas o odor, aquele cheiro doce e podre que eu já começava a reconhecer, retornou de forma esmagadora, agora mais forte do que nunca, invadindo minhas narinas como uma onda enjoativa. Era como se o cheiro carregasse algo mais profundo, um vestígio de algo morto e esquecido, preso ali naquele espaço. Senti o estômago revirar, uma náusea pesada me fazendo recuar um pouco, tentando afastar o odor cobrindo o nariz com o antebraço. Mal tive tempo de me recompor quando a vi. A alguns metros de distância, próxima ao galpão, uma figura feminina surgia vagamente sob a luz fraca da minha lanterna. Ela estava imóvel, os ombros caídos e o corpo levemente inclinado para a frente. A luz revelou seus cabelos longos e desgrenhados, caindo como uma cortina sobre seu rosto de pele acinzentada, translúcida, como se estivesse esvaindo-se de qualquer traço de vida. Seus olhos, eles eram a coisa mais perturbadora. Olhos completamente vazios, sem reflexo ou brilho, apenas duas órbitas sombrias e fundas, um olhar morto que parecia atravessar o espaço entre nós e perfurar minha alma. Ela me fitava com uma expressão que misturava desespero e uma súplica silenciosa, como alguém que desejava pedir algo, mas não conseguia encontrar as palavras. Seus lábios pálidos estavam ligeiramente entreabertos, como se estivesse presa em um momento eterno de dor e perda. Fiquei ali, congelado, incapaz de me mover ou desviar o olhar, sentindo uma onda de pavor subir por minha espinha. Era como se o próprio espaço ao redor tivesse se dobrado, me aprisionando, e aquela presença, aquela mulher, tivesse surgido de algum lugar além do entendimento, carregando consigo uma dor que parecia impossível de suportar. Recuei, quase sem conseguir respirar, meus pulmões se fechando com o cheiro fétido que tomava conta do ar. Tropecei nas próprias pernas, meu corpo paralisado pelo pavor que percorria minha espinha. Caí de costas no chão, o impacto retirando todo o ar dos meus pulmões por um segundo que pareceu eterno. O mundo ficou em silêncio absoluto, o cheiro insuportável ainda impregnado ao meu redor, me impedindo de pensar com clareza. Ofegante, tentei me recompor, e, quando finalmente consegui levantar, ela já tinha sumido. Mas o odor persistia, denso e nauseante, como uma presença invisível que se recusava a me deixar. Aquela noite se estendeu em um pesadelo sem fim. Cada minuto se arrastava, os segundos pareciam ecos da própria presença dela. Eu a sentia em cada canto da propriedade, sua sombra sempre à espreita, pairando nos corredores e aparecendo nos lugares mais improváveis, mas nunca de forma clara. Toda vez que o cheiro doce e podre surgia, meu coração disparava, e meus instintos me alertavam para me afastar. E, cada vez mais, aquela podridão impregnava o ambiente, como se ela estivesse me deixando rastros, avisos silenciosos de sua presença. Meus nervos estavam à flor da pele, cada som,
cada sombra me fazia sobressaltar, e o medo de vê-la novamente me impedia de manter o foco no trabalho. Ao amanhecer, finalmente terminei meu turno, mas não havia sensação de alívio. Em vez disso, um peso esmagador de dúvida e curiosidade crescia dentro de mim. Senti que, de algum modo, ela queria que eu entendesse algo, como se sua aparição repetida fosse um pedido, um grito silencioso para ser encontrada. Incapaz de ignorar esse pressentimento, decidi verificar o banheiro químico, o último lugar onde eu a havia visto. A ideia era assustadora, mas, ao mesmo tempo, havia uma urgência, uma necessidade de enfrentar aquele medo, como se algo terrível ali precisasse ser revelado. Talvez, pensei, encontrar o que quer que estivesse no banheiro fosse a única forma de apaziguar essa sensação sufocante e dar àquela presença uma espécie de descanso final. Ao abrir a porta do banheiro químico, um calafrio percorreu minha espinha, e o cheiro pútrido que escapou de dentro era ainda mais forte e nauseante do que antes. Meu estômago se contorceu, e, por um segundo, hesitei, quase recuando. Mas a curiosidade mórbida me impulsionou a olhar mais de perto, e o que vi lá dentro me assombra até hoje. Ela estava ali, caída em meio ao mar de moscas que cobria seu corpo como uma cortina grotesca, em uma escuridão abafada que parecia se agarrar a cada canto daquele espaço estreito e claustrofóbico. A luz fraca da lanterna dançava sobre seu corpo em avançado estado de decomposição, revelando detalhes que pareciam saídos de um pesadelo. Havia hematomas por toda parte, marcas arroxeadas e cortes profundos que contavam uma história de sofrimento inimaginável. Ela fora deixada ali de maneira desprezível, como se não fosse mais que um objeto descartado. Seus olhos, que um dia haviam encarado o mundo, agora estavam vazios, ausentes das órbitas, mas, de alguma forma, era como se ainda me observassem, como se houvesse uma presença sombria presa naquele lugar, condenada a reviver sua agonia. Cada ferida em sua pele, cada contusão roxa, cada cicatriz aberta parecia gritar por justiça, por descanso. A pele, que já assumirá uma coloração acinzentada e manchada pela morte, estava esticada sobre ossos visíveis, como se a violência e o tempo tivessem se unido para devorar o que restava dela. O horror do que ela sofreu estava estampado em cada detalhe de seu corpo deixado ali, exposto ao apodrecimento e ao esquecimento. Senti as pernas fraquejarem, o ar fugindo dos meus pulmões, e, por um momento, a realidade pareceu se dobrar ao meu redor. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo zumbido das moscas, que soava como uma espécie de lamento constante, ecoando a dor que aquela mulher carregava. A investigação da polícia foi rápida e objetiva, mas a frieza com que descreveram os fatos só aumentou o peso sombrio daquela experiência. Eles concluíram que ela havia sido brutalmente assassinada, com indícios de violência intensa antes da morte, e seu corpo descartado na propriedade como se fosse um fardo a ser deixado para apodrecer. Os detetives falaram em termos técnicos, mencionando traumas múltiplos, ferimentos de defesa e a degradação acelerada do corpo, mas nada do que disseram conseguiu capturar o verdadeiro horror daquela cena. Era como se suas palavras científicas não fossem capazes de abarcar a dimensão do sofrimento que eu havia sentido ao vê-la. O que me deixou ainda mais desconcertado foi o fato de o corpo dela ter permanecido oculto por tantos dias sem ser encontrado. A polícia sugeriu que talvez as câmeras tivessem falhado temporariamente, que a vegetação e o isolamento do banheiro químico poderiam ter mascarado a presença dela até que as condições fossem favoráveis para descobri-la. Mas, para mim, nenhuma dessas explicações parecia suficiente. Sentia, com uma certeza que não sabia de onde vinha, que ela queria que eu a encontrasse. Era como se aquela presença, aquele tormento inexplicável que eu vinha sentindo nas noites anteriores, tivesse sido sua forma de me guiar até ali. E agora, mesmo com a polícia fechando o caso e removendo o corpo, a sensação não me deixava. A presença dela continuava ali, como uma sombra que ainda pairava sobre a propriedade, persistente e silenciosa. Cada vez que passava perto do banheiro químico, o cheiro, ainda que imperceptível,
parecia se insinuar, me lembrando do que eu havia encontrado. Era como se ela não quisesse ser esquecida, como se, de alguma forma, sua agonia e desespero tivessem impregnado aquele lugar e se fundido às paredes, ao solo, ao próprio ar. Alguma coisa dentro de mim sabia. Ela queria justiça, talvez paz, ou, quem sabe, apenas ser reconhecida por alguém, ser lembrada por um instante mais. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Tentei voltar ao trabalho, mas cada vez que cruzava a entrada da propriedade, meu coração se apertava, como se o ar ali estivesse carregado de um peso invisível e insuportável. A visão dela, aquele corpo abandonado, o cheiro agridoce e fétido da decomposição e, principalmente, o vazio nos olhos dela, tudo ainda me assombra, perseguindo-me a cada instante de silêncio, em cada canto escuro. É como se ela estivesse sempre ali, pairando nas sombras, uma presença silenciosa que nunca me deixa realmente em paz. Fecho os olhos, em vez de descanso, sou transportado de volta àquela cena macabra. Vejo o rosto dela com uma clareza que parece cruel, como se estivesse gravado em minha mente com uma precisão sobrenatural. Seu olhar, sem vida, ainda parece carregar uma súplica silenciosa, um pedido desesperado por ajuda, por justiça, por algo que jamais poderia devolver a ela. E em meu coração, cresce a sensação de que ela queria mais do que ser encontrada. Ela queria ser lembrada, queria que alguém reconhecesse sua dor, que sentisse o peso de seu sofrimento e que, de alguma forma, carregasse consigo uma parte de sua história. Tento afastar essas visões, mas elas sempre retornam, especialmente nas noites escuras e silenciosas, onde a escuridão parece tomar forma ao meu redor. A cada momento, sinto que não sou apenas eu ali, mas que carrego comigo a memória dela, um fragmento daquela tragédia gravado em mim, como uma cicatriz invisível.